Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho. Espero que vocês estejam bem. Hoje trabalharemos a penúltima aula da nossa apostila 2, na frente 2 de Geografia, a respeito da terceira revolução industrial. Falaremos sobre seus principais aspectos e aproveitaremos para analisar em especial a industrialização norte-americana, que tem parte de sua industrialização muito vinculada a essa terceira revolução industrial. É um conteúdo que eventualmente aparece nas principais provas de vestibulares, portanto, importante aí você ter um bom domínio sobre o mesmo. Me acompanhe nos próximos slides para que vocês possam trabalhar legal esse assunto. Para a gente começar então o nosso conteúdo, é importante contextualizar historicamente e geograficamente a ocorrência da terceira revolução industrial. Essa terceira revolução também é conhecida como Revolução Tecnocientífica e teve seus primórdios logo após a Segunda Guerra Mundial, dentro já de um contexto de Guerra Fria. Seu pleno desenvolvimento, no entanto, acontece a partir da década de 70 e acaba marcando esses 30 últimos anos do século XX e comecinho do século XXI. Qual é a relação que existe entre esse contexto da Guerra Fria e esse contexto da terceira revolução industrial? Por mais que a Guerra Fria seja um conflito ideológico, político, econômico entre as duas potências que emergiram como vencedoras da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, é sempre importante lembrar que há um conflito tecnológico também nesse conflito de Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética, ao promoverem a corrida armamentista e a corrida espacial, tiveram que investir bastante no conhecimento, na ciência, para que esses setores se fortalecessem e pudessem ambos equilibrarem as suas relações de força durante esse contexto histórico. Por mais que a Guerra Fria seja um fato importante a se relacionar com a terceira revolução industrial, veja que a mesma não se desenvolveu em pé de igualdade nos Estados Unidos e na União Soviética. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento desta fase da industrialização foi mais acelerado, até pela característica do sistema capitalista de promover maior competitividade entre empresas, coisa que no socialismo real aplicado na União Soviética acabava não acontecendo. Vemos, turma, que não apenas nos Estados Unidos essa revolução se desenvolve, mas ela também se desenvolve no Japão, nos países da Europa Ocidental num primeiro momento, como a Alemanha Ocidental, a França, a Itália, o Reino Unido, e que pouco a pouco, posteriormente, vai se espalhando em menor grau para outras regiões do planeta. Podemos falar hoje dessa terceira revolução industrial ocorrendo até mesmo no território russo, herdeiro da União Soviética, na China com bastante intensidade, na Índia, na Coreia do Sul, no Brasil, no México, na Argentina. Quer dizer, cada país aí respeitando as suas peculiaridades, adequando-se em relação aos investimentos realizados diante desse setor de alta tecnologia. E o que vai caracterizar essa terceira revolução industrial? A principal característica que a gente tem na revolução industrial, na terceira revolução industrial, é essa integração entre ciência, tecnologia e produção industrial. Não é à toa que essa nomenclatura revolução tecnocientífica aparece também como sinônimo dela. E aí, pensando nessa questão de integração de ciência, tecnologia e produção industrial, é fundamental para esse desenvolvimento desta fase da industrialização acontecer, eu promover o desenvolvimento dentro das empresas ou ligado a essas empresas de uma área chamada de pesquisa e desenvolvimento. E aqui eu posso mostrar para vocês nesse gráfico quanto no ano de 2018 os países investiram em pesquisa e desenvolvimento. E aí veja que o investimento americano foi na ordem de 476 bilhões de dólares, seguido da China com 370 bilhões de dólares, do Japão com 170, da Alemanha com 109. E se você olhar com atenção, o Brasil aparece entre os maiores investidores em pesquisa e desenvolvimento, com cerca de 40 bilhões de dólares investidos. É bastante? É bastante pensando na realidade brasileira, mas se eu comparo com a realidade norte-americana, representa 10% do que eles investiram. Então, muito desse investimento que se realiza em pesquisa e desenvolvimento acaba sendo revertido também em capital financeiro, em capital tecnológico para o país e para as empresas que fizeram esse mesmo desenvolvimento.
Um segundo aspecto que eu acho importante ressaltar com vocês é que, por envolver desenvolvimento tecnológico, conhecimento científico, não é qualquer tipo de mão de obra que vai se adequar a essa nova onda de industrialização, mas sim aquela mão de obra mais especializada, mais preparada para lidar com a produção desse conhecimento. Então, normalmente estamos vinculando a terceira revolução industrial a uma mão de obra mais qualificada. Quer dizer, então, que a mão de obra menos qualificada não participa desse processo? Raramente vai participar, porque o trabalho exercido pela mão de obra pouco qualificada pode ser facilmente substituído pela operação de máquinas. O uso de máquinas, o uso de robôs, a automação industrial é uma realidade muito forte nessa terceira fase da industrialização. Essa automação tem um lado positivo que acelera a produtividade à medida que as máquinas trabalham de maneira ininterrupta, mas tem um lado negativo ao substituir esses trabalhadores e gerar aquilo que nós chamamos de desemprego industrial ou desemprego estrutural, mais especificamente. Um outro aspecto que eu acho muito interessante frisar com vocês é que, a partir desse momento, há uma nova lógica de organização da produção, onde o processo produtivo ele não precisa estar concentrado dentro de uma mesma parcela do espaço. Há, portanto, uma desconcentração do processo produtivo como um todo, do próprio gerenciamento do processo produtivo, em que o uso de redes de comunicação, redes de transporte, facilita muito a alocação de partes da produção em regiões que sejam mais vantajosas isso ser realizado. Então, a gente tem um cenário muito comum hoje em dia do gerenciamento econômico da empresa ocorrer num grande centro urbano ao redor do planeta, que a porção da inovação tecnológica da empresa ocorra numa área onde exista uma mão de obra muito qualificada e que a produção em si seja compartimentada em vários países, onde os custos de produção ligados à mão de obra, a leis trabalhistas, a leis ambientais, a disponibilidade de energia, de matéria-prima, de mercado consumidor, possam ser em consideração. Quando eu olho, por exemplo, para essa imagem da fabricação de um Boeing, o Boeing 787, peças oriundas desse Boeing são fabricadas em 9 países diferentes. Então, você tem que ter um gerenciamento, né, de todo esse processo produtivo, do controle de estoques, para que essa cadeia produtiva possa funcionar de maneira bem adequada. Então, a existência desse gerenciamento online, o uso de recursos eletrônicos para fazer isso, acaba sendo de alguma forma muito importante. Quando eu olho para essas três características, mão de obra qualificada, automação da produção e desconcentração do processo produtivo, é muito importante que a gente associe a um modelo de produção industrial que a gente já viu em aula anterior. E aí não estou falando do sistema taylorista, não estou falando do sistema fordista, mas sim do sistema toyotista, que também é uma característica desta nova fase da industrialização, como vocês podem ver comigo no próximo slide. Então vejam aqui comigo que eu reproduzi todas as características anteriores que a gente já tinha analisado em relação à terceira revolução industrial e complementei com a adoção desse modelo toyotista de produção, até pelo fato das características desse sistema toyotista se adequarem muito às características dessa terceira fase da revolução industrial, mas que não para por aí essa caracterização. Um terceiro aspecto, um próximo aspecto que a gente pode considerar como importante dentro dessa nova fase da industrialização, representa também uma inovação do ponto de vista da geração de energia. Se eu olho para a primeira revolução industrial, eu penso nas máquinas movidas a vapor e o emprego do carvão mineral enquanto fonte de energia. Se eu olho para a segunda revolução industrial, eu penso em máquinas movidas a eletricidade e o advento dos motores a combustão que demandam o petróleo enquanto importante fonte de energia. Mas se eu estou pensando na inovação científica, na inovação tecnológica, na produtividade, eu posso pensar também numa inovação quanto às fontes energéticas. E eu olho para esse contexto de Guerra Fria e acho super importante que a gente o associe ao uso da energia nuclear, até pela própria corrida armamentista que aconteceu durante esse período.
E se eu penso em um conhecimento científico, por que não aliar esse conhecimento científico não apenas na ótica da produtividade, mas na ótica também da sustentabilidade? Então, é pensar que fontes alternativas de energia, que hoje vêm sendo empregadas numa escala cada vez maior, como a solar e a eólica, têm seu desenvolvimento ligado também a esse cenário da terceira revolução. Um último fato para a gente colocar enquanto característica marcante, então, desta fase da industrialização, são os setores que acabam se desenvolvendo dentro da mesma. E aqui eu separo diversos setores, algumas imagens ilustrativas desses setores, para a gente poder dialogar um pouquinho a respeito disso. Se eu olho para a primeira revolução, eu associo a primeira revolução com a indústria metalúrgica, com a indústria têxtil, com a indústria siderúrgica. Quando eu olho para a segunda fase, eu penso na indústria automobilística, na indústria química. E quando eu olho para a terceira fase, eu vou tentar aliar esse grande conhecimento científico, essa mão de obra muito qualificada, essa automação industrial, essa altíssima tecnologia, à produção de novas mercadorias. Por isso eu coloco a informática, a robótica, a eletrônica, que podem ser sintetizadas nesta primeira imagem aqui de um microchip de computador. O quanto o final do século XX, começo do século XXI, está vinculado aos avanços tecnológicos nesse setor, da facilidade dos computadores, dos sistemas informacionais conectarem pessoas, empresas ao redor do nosso planeta. Posso pensar, turma, no avanço do sistema de telecomunicações, principalmente com a internet e a telefonia celular, não só nos equipamentos que são usados para a conexão das pessoas, mas para os instrumentos que possibilitam essa comunicação também acontecer. Posso pensar no grande desenvolvimento do setor bélico ligado ao próprio contexto da Guerra Fria, de corrida armamentista, de corrida aeroespacial. No setor aeroespacial, a maior velocidade das aeronaves, a maior autonomia de voo das aeronaves, a maior capacidade de carga. Quando eu olho para a questão da biotecnologia, é uma biotecnologia cada vez mais aplicada à atividade agropecuária, onde nós temos seleção de espécies, modificação de estrutura genética, para ter uma maior produtividade, para ter produtos de melhor qualidade, para que haja, de alguma forma, aí, um acesso mais universal aos alimentos, às matérias-primas ao redor do planeta. Quer dizer, eu tenho aí um conjunto de atividades econômicas que são completamente inovadoras, pensando aí nesse cenário de final de século XX, começo de século XXI. Mas é importante pensar onde se desenvolvem essas atividades industriais. Onde está essa mão de obra qualificada? Onde se dá principalmente esse desenvolvimento tecnológico? Como observação importante a respeito dessa terceira revolução industrial, é importante que a gente conheça sobre os polos tecnológicos ou tecnopolos que veremos no próximo slide. O que são, então, os polos tecnológicos ou tecnopolos? Como o próprio nome sugere, são polos de tecnologia, ou seja, são cidades, são regiões que concentram empresas que produzem alta tecnologia. Mas para que essas cidades, regiões, enquadrem-se para receber as empresas de alta tecnologia, é preciso que elas ofereçam algo para essas empresas. E o que normalmente essas empresas precisam? Precisam de mão de obra qualificada. Mas a mão de obra qualificada, por sua vez, ela não brota do nada. Existem locais para a formação dessa mão de obra qualificada, que são boas universidades e bons centros de pesquisa. Portanto, quando eu olho para esse quadro em amarelo, o que a gente percebe enquanto tecnopolo? Cidades ou regiões concentrando empresas de alta tecnologia, boas universidades e centros de pesquisa e uma grande disponibilidade de mão de obra qualificada. Qualquer região do mundo pode se enquadrar como um polo tecnológico? Não, porque essas condições não aparecem em qualquer região do planeta. E aqui no mapa que aparece logo à direita, nós temos alguns desses centros de inovação tecnológica, alguns desses tecnopolos. E algo que eu quero que fique bem marcado para vocês é que quando a gente traça aquela linha divisória do norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, o que a gente percebe?
que há uma concentração mais significativa na porção do hemisfério norte desenvolvido do que nessa porção do sul subdesenvolvido, na distribuição desses tecnopolos. Exemplos sempre são importantes nesse sentido. Então, vamos tentar identificar alguns exemplos importantes. Nessa área que está circulada no mapa dos Estados Unidos, nós temos o polo tecnológico por excelência, que é a região do Vale do Silício, chamada também de Silicon Valley, e tem grande disponibilidade do mineral silício, mas pela existência de empresas ligadas à eletrônica, informática, computação, telecomunicações, onde o silício é matéria-prima para os produtos que são fabricados ou projetados dentro dessa região. É a região, turma, do oeste norte-americano, do estado da Califórnia, junto à Baía de São Francisco. É onde nós encontramos importantes universidades, como a Universidade da Califórnia, a Universidade de Stanford, que são centros renomados com alta qualificação da mão de obra ali formada. Já na costa leste dos Estados Unidos, coloco aqui circundando na cor verde, a região de Boston. Em meio a uma área de industrialização mais tradicional, que a gente vai ver ainda nessa aula, a cidade de Boston apresenta a Universidade de Harvard, o MIT, como importantes centros de referência de produção de tecnologia e de mão de obra qualificada, o que atrai de maneira significativa empresas ligadas à terceira revolução industrial para essa região. Ao redor do mundo, o que a gente pode destacar? No continente europeu, destaque para 3 países. Destaque para o Reino Unido, Cambridge, enquanto polo tecnológico, a cidade de Paris, na França, enquanto polo tecnológico, a cidade de Munique, na Alemanha, enquanto polo tecnológico. No Japão, posso destacar ao norte de Tóquio, tá? Na ilha de Honshu, que é a maior ilha do país, ao sudeste dessa ilha, o polo tecnológico de Tsukuba. E no caso do Brasil, pessoal, a gente pode destacar 3 importantes tecnopolos, todos no sudeste, todos no estado de São Paulo. Não que não existam outros polos tecnológicos no Brasil. Até existem. Recife, Florianópolis, são cidades marcadas pela produção tecnológica também, mas não no mesmo volume que nós temos nessas 3 cidades do interior de São Paulo. São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, por conta do ITA principalmente. Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, principalmente pela Unicamp. E São Carlos, no centro do estado de São Paulo, em função da UFSCar e da USP, em especial na área de ciências exatas e de ciências biológicas. São áreas que produzem grande volume de conhecimento, têm empresas que nós chamamos de empresas incubadoras, que incubam novas tecnologias a serem vendidas para maiores empresas. É bem interessante essa produção tecnológica dentro do território brasileiro, em especial no estado de São Paulo. Mas com um detalhe, a grande dependência de financiamento público dessa pesquisa científica. É muito pequeno o financiamento privado dessa pesquisa no território brasileiro, coisa que no exterior acaba sendo algo relativamente mais comum. Para a gente fechar a caracterização dessa fase da industrialização, trago uma segunda observação para vocês, como uma novidade. E qual é essa novidade? O que nós chamamos de quarta revolução industrial, que está iniciando, ou indústria 4.0, ou manufatura avançada. Esse terceiro nome não é tão comum, por isso mesmo que eu nem o coloquei aqui no nosso slide. O que a gente pode vislumbrar da terceira para a quarta revolução industrial? Uma intensificação do uso de tecnologias, uma modernização das tecnologias já existentes, em especial com um grande avanço da inteligência artificial e do que nós chamamos de internet das coisas, onde os equipamentos eletrônicos, de uma forma geral, são conectáveis à internet, onde a computação acaba avançando bastante, as nuvens, de armazenamento de dados acabam se desenvolvendo bastante, e que esse conjunto de inovações prevê que a produção industrial vai se tornar praticamente toda automatizada no futuro.
sem a necessidade de intervenção de mão de obra no processo produtivo, apenas no controle do gerenciamento dessa produção, que pode ser um gerenciamento remoto de vários processos produtivos ao redor do planeta acontecendo ao mesmo tempo. Isso por conta dessa inteligência artificial e da internet das coisas. Tem um videozinho bem curtinho produzido pela Facamp, que eu vou deixar nos comentários para vocês poderem acessar, um pouco mais específico, é mais para quem tem mais interesse sobre esse assunto, quem de repente está ligado à carreira de engenharia de produção, administração e economia. Para os vestibulares, essas informações, acredito eu, já são suficientes para o seu bom resultado. Beleza? Para a gente terminar a nossa aula, faço um anexo aqui com vocês da industrialização dos Estados Unidos, até pelo destaque da região do Vale do Silício enquanto um polo tecnológico. Vamos perceber que os Estados Unidos se dividem em duas grandes regiões de industrialização, tema que é recorrente nos principais vestibulares. Para que a gente faça a análise da industrialização norte-americana, é importante que a gente faça de forma cronológica. Então, neste mapa, nós temos a identificação das diferentes áreas de industrialização dos Estados Unidos, e a primeira área que eu quero destacar para vocês quanto à industrialização é a área que nós chamamos de Manufacturing Belt, também conhecida como Rust Belt, e que é uma área que se localiza na porção nordeste dos Estados Unidos, e foi a primeira região norte-americana a de fato se industrializar. Quando eu olho para a composição dessa região nordeste, eu tenho uma área de ocupação bem antiga no território americano, que corresponde, no início do processo de colonização dos Estados Unidos, às antigas colônias do norte dentro desse país. É onde hoje nós encontramos duas importantes megalópolis, áreas de conurbação entre metrópoles, como estudamos em aula anterior sobre urbanização. A megalópole Boswash, ou Boston Wash, que reúne as metrópoles de Boston, Washington e Nova York, e a megalópole Sheepits, que reúne as metrópoles de Chicago, Detroit, Cleveland e Pittsburgh, que eu posso identificar aqui com vocês. A Boswash, bem como a Sheepits, na região dos Grandes Lagos. Beleza? Importante só retomar, então, essa questão da localização geográfica. Mas, Morrinho, o que tornou possível a industrialização dessa região? É sempre importante a gente olhar para os fatores que levam a essa industrialização. E um primeiro fator que eu considero importante, que justifique parte dessa industrialização, é a ocorrência de jazidas minerais em áreas muito próximas a essa região industrializada. Se você lembrar um pouquinho sobre o relevo dos Estados Unidos, você vai lembrar que nessa porção ao leste dos Estados Unidos, existe um maciço antigo denominado como Montes Apalaches. Na região dos Apalaches, encontramos uma grande concentração de minério de ferro. Lembrar que o ferro, enquanto matéria-prima, ele abastece a indústria metalúrgica, siderúrgica, automobilística, ferroviária, naval, aérea, ou aeroviária, ou de aviação. Quer dizer, você tem segmentos industriais importantes, indústria mecânica, de máquinas pesadas, que o ferro acaba sendo essa matéria-prima. E ao sul dos Grandes Lagos, nessa mancha que eu vou fazer aqui na cor em roxo, eu encontro expressivas jazidas de carvão mineral, que é um combustível fóssil, como todos nós já conhecemos, e enquanto combustível fóssil, super importante para o desenvolvimento da siderurgia, bem como para a geração de eletricidade. Então, de alguma forma, eu tenho instrumentos que capacitam o desenvolvimento industrial dessa região, mas não é o único. Um segundo elemento que eu acho importante, eu fui com o dedo pesado e acabei clicando 2 vezes aqui no meu computador, é a existência de uma grande quantidade de população de origem imigrante. E que esses imigrantes que chegaram nessa região quando ela começou a se industrializar lá no século XIX, são imigrantes essencialmente de origem europeia, principalmente do Reino Unido. E é importante lembrar que o Reino Unido tem uma experiência industrial que é anterior à norte-americana, e que esses imigrantes, de alguma forma, acabam sendo utilizados enquanto mão de obra nessa região. Mas, ao mesmo tempo que são mão de obra remunerada, e se apresentam algum nível de remuneração
podemos considerar essa mesma população um importante mercado consumidor nessa região que fomenta o desenvolvimento da indústria, bem como do comércio e da prestação de serviços, gerando um dinamismo econômico diferenciado em relação ao resto do território americano. Por fim, mas não menos importante, posso destacar a localização geográfica favorável. E aqui eu vou apagar um pouquinho esse mapa, né, para não ficar uma rabisqueira tão forte. E quando eu olho para a extensão dessa área industrializada do Manufacturing Belt, o que eu percebo? Que há uma saída importante para bens industrializados através dos grandes lagos, com direção ao Oceano Atlântico, e o próprio fato de ser uma região banhada pelo Atlântico dá margem também a uma intensa troca comercial com o continente europeu, principalmente. Até o começo do século XXI, essa era a principal região do mundo em termos de navegação comercial, o Atlântico Norte, ligando os Estados Unidos ao continente europeu. Hoje, nós já temos uma competitividade muito grande do Pacífico Norte, ligando os Estados Unidos à China, os Estados Unidos ao Japão também. Então, fatos marcantes aí que tornaram possível, né, a industrialização dessa região nordeste dos Estados Unidos. Ao caracterizarmos essa industrialização, o que a gente pode citar de característica importante? É uma industrialização mais antiga nos Estados Unidos. É uma industrialização que acontece no contexto da segunda Revolução Industrial e que vai ter setores ligados a esta revolução com maior destaque. O que eu quero dizer com isso? São setores que não têm um desenvolvimento tecnológico tão avançado quanto da terceira revolução que a gente acabou de estudar. Então, eu posso citar como áreas que se desenvolveram em termos industriais a siderurgia, a metalurgia, a indústria mecânica, o setor de transportes, principalmente o setor automobilístico. Quer dizer, não temos setores que envolvem mão de obra altamente qualificada, uma automação muito significativa. Então, uma segunda característica é que a mão de obra, em geral, ela é menos qualificada. Não é que ela é desqualificada, é que ela não tem a mesma especialização que a mão de obra ligada à terceira revolução industrial apresenta. Então, um nível mais técnico acaba sendo suficiente para lidar com essas atividades que se desenvolveram nessa região. Como eu tenho uma industrialização antiga moldada em um período mais antigo, a própria organização da produção também é diferente. O que nós vamos perceber na região nordeste dos Estados Unidos é uma grande quantidade de fábricas que se moldaram no modelo taylorista-fordista, não tanto no modelo toyotista. Significa que elas permanecem até hoje nesse modelo fordista? Não. Muitas vêm se modernizando e passando a utilizar o modelo toyotista, mas são marcadas pela utilização do modelo fordista em boa parte de sua existência. Por fim, acho importante citar o porquê do nome Rust Belt. Hoje, quando a gente olha para essa área de industrialização, e de novo eu vou usar o apagador aqui no meu mapa, o que a gente percebe é que muitas fábricas não mais se instalam nessa região, mas muitas fábricas estão deixando essa região rumo ao oeste dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, sudeste dos Estados Unidos, quando não, migrando em direção ao México, migrando em direção à Ásia, migrando também em direção à América do Sul ou outras regiões do planeta. Quer dizer que é uma região que passa por um processo de desindustrialização e que se reinventa em atividades ligadas ao comércio, à prestação de serviços, se reinventa desenvolvendo centros tecnológicos de produção de conhecimento, de novas tecnologias, como é a cidade de Boston, e que passa, turma, por um certo enferrujamento, em relação à sua atividade industrial. E é justamente esse ato de estar enferrujada que dá esse apelido Rust Belt para essa região, uma área mais atrasada do ponto de vista industrial, mas que ainda
tem um peso importante na produção econômica dos Estados Unidos, na demografia norte-americana, nas decisões políticas também dentro dos Estados Unidos. Beleza? A segunda área que a gente vai analisar no próximo slide é a área que a gente chama de Sunbelt, e que eu vou deixar algumas características desse slide no próximo para facilitar a vida de vocês. Veja então que eu reproduzo para vocês aqui as características da industrialização do Manufacturing Belt antes da gente conversar sobre o Sunbelt. Olhando para essa região que a gente chama de Sunbelt, a gente tem uma área que abrange toda essa porção sul e oeste do território americano. E que damos o nome a essa região de Sunbelt principalmente pela influência dessas regiões mais ao sul. Porque à medida que a gente vai para o sul dos Estados Unidos, a gente precisa lembrar que a latitude dessa região vai se tornando cada vez menor. E ao se aproximar de latitudes menores, a gente sabe que a radiação solar é muito mais intensa e que as temperaturas tendem a ser muito maiores. Tá aí então a motivação da nomenclatura Sunbelt. Destacando dentro do sul e do oeste dos Estados Unidos, algumas regiões para a gente identificar. A região de Dallas e Houston, no estado do Texas. A região, turma, da megalópole San San, no estado da Califórnia, de San Diego a São Francisco. E lá no extremo noroeste, no estado de Washington, a região onde se situa a cidade de Seattle. Essas são as regiões principais dessa outra área de industrialização norte-americana, de industrialização mais recente, que a gente chama de Sunbelt. E nós vamos seguir aqui o mesmo roteiro que nós fizemos em relação ao Manufacturing Belt, de olhar para a localização da região, de olhar para os fatores que levam à industrialização da região e fechar aí com as características dessa industrialização. E um jeito muito legal de estudar essas duas regiões industrializadas é você, num determinado momento que for rever essa matéria, colocar isso lado a lado e fazer as devidas comparações. É um jeito bem interessante de memorizar essas informações e de associar, caso isso seja cobrado em algum vestibular. Então, olhando para os fatores que levam à industrialização dessa região, eu vou associar a desindustrialização do Nordeste com esse processo de industrialização do Sunbelt. O que acontece? Fábricas deixam o Nordeste. Fábricas vão para algum lugar e vão para a região do Sunbelt. À medida que eu tenho esse processo dentro dos Estados Unidos de dispersão das fábricas, eu consigo justificar a industrialização do Sunbelt. Que tipo de incentivo governamental a gente pode citar para que essa industrialização pudesse se desenvolver? Doação de terrenos, isenção ou redução de impostos, melhoria da infraestrutura energética, de transportes, de comunicação. E qual era a ideia do governo americano ao promover essa desconcentração industrial, que começa a acontecer mais ou menos na década de 1950, 1960? Desafogar um pouco o Nordeste de tamanha concentração industrial, econômica e demográfica. Até porque, quando a gente olha para o Brasil, a gente consegue perceber uma situação análoga. Historicamente, o Brasil teve sua industrialização concentrada no Sudeste. A sua população ainda se concentra muito no Sudeste, a sua riqueza se concentra muito no Sudeste. À medida que a gente desconcentre esse processo, a gente gera um desenvolvimento um pouco mais homogêneo dentro do nosso território. E é justamente com base nesse interesse que a gente tem a ação estatal promovendo a desconcentração industrial no território americano. Um segundo fator que eu acho importante é a criação dos tecnopolos, em especial ao Tecnopolo do Vale do Silício, no estado da Califórnia, que de alguma forma cria uma grande quantidade de mão de obra qualificada, possibilita o desenvolvimento de alta tecnologia e atrai esses setores ligados à terceira revolução industrial para essa região. Um terceiro fator importante, o contexto da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, tivemos um intenso desenvolvimento do setor bélico, do setor aeroespacial, que são setores vinculados, como vimos anteriormente, à terceira revolução industrial. E não era interessante que esses setores se desenvolvessem exclusivamente no Nordeste do país. Até porque, se essa guerra deixasse de ser fria e se tornasse uma guerra de fato entre as superpotências desse contexto,
essa área muito populosa se tornaria, ao mesmo tempo, muito vulnerável. E, por fim, um último fator que eu posso colocar para a industrialização do Sunbelt é o crescimento do mercado asiático. Ao longo do período da Guerra Fria, temos a emergência do Japão, a emergência da China enquanto grandes potências. Tanto que hoje, nessa nova ordem mundial, temos um mundo economicamente multipolar em que Japão e China dividem essa grande influência econômica, até mesmo política, na região da Bacia do Pacífico. E o intercâmbio comercial entre Estados Unidos e essas nações tornou-se muito mais intenso, fazendo do Pacífico Norte uma área extremamente movimentada de transporte naval no nosso planeta. Então, isso contribui para que o oeste dos Estados Unidos, principalmente, se industrialize cada vez mais. Vale ressaltar que, quando eu olho para a composição dos estados norte-americanos, a Califórnia, sozinha, tem um PIB equivalente ao 5º maior PIB do nosso planeta. Quer dizer, é uma riqueza muito forte apenas em um estado norte-americano. Tem um PIB maior, por exemplo, que o próprio PIB do Brasil. Beleza? Para a gente fechar essa caracterização, vamos olhar para as características mais específicas dessa industrialização do Sunbelt, que reproduzo no nosso próximo slide. Fechando então essa caracterização da industrialização dos Estados Unidos, vamos pensar em quando a industrialização do Sunbelt aconteceu. É uma industrialização que, como eu disse a vocês, data aí de meados do século XX, década de 1950, década de 1960. E aí é super importante a gente pensar nessa questão de associar as disciplinas, de associar os conteúdos das disciplinas. Essas décadas são as décadas da Guerra Fria, essas décadas são as décadas em que se desenvolve a terceira revolução industrial. Então, o que a gente vai perceber nessa industrialização mais recente do Sunbelt nos Estados Unidos é que é uma industrialização ligada a setores de alta tecnologia e ligados, obviamente, então, à revolução tecnocientífica. E que são setores que aparecem, como apareceram, né, na nossa aula sobre terceira revolução industrial. A eletrônica, a informática, a aeroespacial, a bélica, a robótica, biotecnologia, entre outros setores aí que se destacam dentro desse novo ramo da industrialização. Se eu olho para a mão de obra dessa região, uma mão de obra extremamente qualificada. Não é à toa os polos tecnológicos, no Silicon Valley principalmente, se desenvolver nessa parcela do espaço. E não à toa eu percebo que, enquanto organização da produção, o toyotismo é o modelo que vai guiar as empresas dessa região. E aí vem a questão da comparação, né? Se eu olho para o Manufacturing Belt, eu tenho setores ligados à segunda revolução industrial. Se eu olho para o Manufacturing Belt, a mão de obra já não é tão qualificada. O modelo de produção que baseou-se o crescimento industrial daquela região foi o modelo fordista. Então, se vocês tiverem a capacidade de fazer essa comparação entre as diferentes regiões, saber situar bem geograficamente essas regiões, saber lembrar quais foram os fatores que levaram à industrialização das mesmas, essa industrialização norte-americana ela fica bem clara. No mais, turma, a industrialização europeia, a industrialização do próprio Japão, não são temas tão recorrentes nos vestibulares quanto é a dos Estados Unidos. Mas é importante depois frisarmos bem a questão da industrialização brasileira. Essa sim, muito mais pertinente nas principais provas. Espero que vocês tenham acompanhado bem o conteúdo. Façam um exercício, esclareçam sempre suas dúvidas, continuem se cuidando. Grande abraço, moçada. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.